E candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin está disposto a apaziguar a tensa relação entre o petista e o Grupo Globo. O ex-tucano acredita ser de extrema importância a reaproximação diante das eleições presidenciais que se aproximam. Alckmin procura deixar claro que espera do veículo de imprensa uma cobertura crítica a todos os candidatos, mas pede para ambos os lados que as mágoas do passado fiquem no passado. Em praticamente todos os seus discursos, Lula acusa a emissora de injustiça durante a cobertura de seus processos judiciais e de sua prisão, além de revelar a seus aliados que ainda guarda ressentimentos. O Grupo Globo, por sua vez, afirma que apenas se atentou a cobrir os fatos sem nenhum viés. Fiuza. Ô, Vitor, eu tive um pequeno apagão aqui no meu retorno. Você está me ouvindo ou não? Agora sim, a gente está te ouvindo, Fiuza. A gente vai fazer um ajuste e vou passar para o Mota, então. Vamos lá, Mota. Inacreditável, Brown, essa declaração do Alckmin. Quer dizer, então, que ele acha que uma parte da mídia está favorecendo o presidente Jair Bolsonaro na cobertura das eleições presidenciais? É que a realidade que vem, né, do PT, do ex-presidiário, descondenado Luiz Inácio, é tão brutal que é impossível mesmo para a torcida organizada dele distorcer 100% dos fatos, né? Então, as evidências são tão grandes, a destruição, a terra arrasada deixada pelo PT. Eu lembro de novo aqui o comentário da dona Zefinha hoje. Não é possível que eles achem que alguém ainda acredita nessa história. A culpa não é do Grupo Globo ou de nenhum outro veículo de mídia. A culpa é de quem cometeu os crimes e os absurdos da era PT. Ana. Só uma pergunta, o Geraldo Alckmin ele já falou sobre o que ele pensa sobre a plataforma de políticas públicas do candidato a presidente dele sobre o aborto? Porque ele se diz aí um cristão fervoroso e ele defende o aborto, porque até agora eu não lembro, não recordo se ele concordou, se ele discordou, mas se está do lado do ex-presidiário Lula, deve ser um cristão de Araque, porque defender aborto, cristão defender aborto, inacreditável, né? Não é possível. Jesus foi adorado no ventre de sua mãe. E Lula defende abertamente o aborto como política pública de saúde para as mulheres. O senhor Geraldo Alckmin não vai se pronunciar publicamente sobre isso? Eu, como mulher, gostaria de saber. Você, Zé, 2 minutos. Existem sim veículos de comunicação que se acostumaram ali no papel de que não eram discutidos e que falava era verdade, né? E dizia uma frase aqui, né? O que tal empresa não deu, não aconteceu. Ou seja, formulavam uma realidade paralela e como não havia outros veículos de comunicação que destoavam, aquilo virava verdade. Foi isso mesmo. No caso do Lula e a cobertura, foi uma cobertura normal, uma cobertura de jornalismo. Eu diria até muito aquém e defendendo. E agora a empresa está entre dois lados. Os dois lados estão fazendo críticas duras, uma com toda a realidade, porque o tratamento que o presidente Jair Bolsonaro tem de setores da imprensa e de alguns veículos de comunicação é cruel demais. Não há absolutamente nada que ele possa fazer para sair. Há, inclusive, uma resistência de colocar a fala dele só em último caso. Só publica porque ele é o presidente da República e ele é notícia. Então, esta é a realidade. Agora, não tem como maquiar e não adianta essa história de aproximar ou se distanciar. O que existe é a realidade. Se ele roubar de novo, se houver um novo processo, todo mundo terá que dar. Todo mundo vai fazer a cobertura. Não adianta. Fiuza está de volta? Fiuza, falávamos aqui dessa tentativa de Geraldo Alckmin. Ele pretende reaproximar Lula e o Grupo Globo. O Geraldo Alckmin está passando vergonha, né, com esse papel que ele resolveu desempenhar, vergonhoso, como já disse, de fingir, fazer essa operação vista grossa, né, fingir que não disse que o Lula, o desejo de se candidatar do Lula era a volta ao local do crime, isso todo mundo sabe.
Agora, minha pergunta, Vitor, é a seguinte: qual é o papel, então, do Geraldo Alckmin neste projeto? Eu achei que ele fosse candidato a vice. Eu achei que o Alckmin fosse candidato a vice do Lula, do ex-presidiário. Mas não, ele é o quê? Ele é um facilitador? Ele disse que vai melhorar as relações do Lula com a Globo? Que papel é esse? Ele é um lobista? Ele é um facilitador? Ele é um despachante? O que é isso? Agora, eu digo com toda clareza, quer dizer, se ele está achando que... Ele deve achar, né, que tem algum handicap com a Globo, ele deve se achar bem tratado pela Globo, ou achar que já foi bem tratado, ou porque foi governador e acha que recebeu aí um bom tratamento, alguma credencial ele acha que ele tem, né, com a emissora. Agora, eu digo o seguinte, ele declarando esse tipo de coisa, ele se revela um péssimo articulador e, com isso, ele vai conseguir afugentar ou predispor o veículo de comunicação, porque ele está dando uma ideia, evidentemente, que a leitura desse discurso é que ele está procurando cartas marcadas. Não existe, como o Zé Maria já disse, não existe essa história, a gente sabe, né? E principalmente hoje em dia, que os veículos têm inclinações aí inconfessáveis, tem o consórcio, tem as manchetes siamesas, etc. Mas ninguém vai publicamente dizer que vai afagar ou aliviar, né, ou transigir com determinado candidato. Então, a declaração desastrosa mostrando que o Geraldo Alckmin mal sabe onde se encontra, mas ele daqui a pouquinho vai saber o papel que ele está representando.